Muito bom, Danilo. A gente vai passar, então, para o nosso amigo Cordioli, que está na empreitada na Fundação de Cultura de Curitiba e tem muito a nos dizer. Obrigado, Juana. Acho que esse é um momento muito importante, né? Eu acho que o nosso ministro assumiu uma postura muito afirmativa em relação à formação artístico-cultural. E você também, Juana, a tua equipe, parabéns. Eu tenho dito isso em todos os lugares que eu vou. Vocês estão pilotando isso com muita coragem, com muita decisão, com muita clareza. Eu acho que todos nós que estamos aqui estamos muito contentes, né, desde o momento que vocês eram ainda um grupo dentro do Ministério, lá atrás, formataram Mais Cultura, né, até chegar à Secretaria, e hoje essa relação muito madura, esse sentido muito organizado aí para o nosso trabalho. Também é muito bom ouvir o Albino, nosso mestre, sempre aí um grande orientador, um grande formulador, e estou muito impressionado com o Danilo. É muito bom ver um secretário de Cultura, ao mesmo tempo muito ilustrado e também muito comprometido com políticas e com certas sensibilidades. São parênteses, eu escrevi um livro há um tempo atrás, estou preparando a segunda edição agora, chama-se Currículo, Teorias e Práticas, onde eu discuto os vários modelos de currículos escolares, e uma das discussões que eu faço é justamente essa, dessas disputas corporativas entre os professores nos desenhos curriculares e quando isso tem um impacto. E poucas vezes essa discussão transparece de fato, e nós temos muita dificuldade para entender que muitos dos desenhos curriculares eles são resultados de lutas subterrâneas, né? Mais do que, obviamente, do que necessidades pedagógicas. Eu vou apresentar aqui rapidamente, fazer duas coisas, tá? A primeira, eu vou apresentar... Não estou... Ah, está aqui. Eu vou apresentar o programa Cultura Educa. Ele é um programa que nós desenvolvemos lá em Curitiba, desde o início do nosso governo. A Secretaria Municipal de Educação, ele organizou um novo projeto pedagógico, e eles tinham uma área chamada Educultura. Nós nos juntamos a eles e partimos de 5 linhas básicas que eu vou apresentar rapidamente aqui. A primeira delas, nós partimos do seguinte pressuposto, que a formação cultural da sociedade, em particular dos estudantes, ele é diretamente proporcional à formação cultural dos professores, ao repertório cultural dos professores. Mas como a maioria dos professores da escola pública são egressos também das classes que foram mais excluídas do acesso aos bens culturais, logo esses professores também são muito excluídos. Então nós giramos toda a Secretaria de Cultura de Curitiba para prover a formação do repertório cultural dos professores da rede municipal. Aí nós desenvolvemos aqui um conjunto de linhas, onde basicamente nós provemos o acesso aos professores e aos estudantes na escola, em espaços culturais, em ações concentradas de múltiplas linguagens e de diversidade artística e na interação com cultura viva. São 4 grandes eixos que nos orientam. Eles estão da seguinte proposição, né? A primeira delas é aproximar produtores, espaços e movimentos culturais da escola. Nós entendemos que nós enfrentávamos muito esse problema. Havia uma completa disfonia entre as escolas, o que as escolas queriam e o que os produtores culturais e a cultura da cidade ofertavam. Aqui são parênteses, nós desde cedo fincamos bandeira que nós entendemos o seguinte, que a arte na escola, ela tem que ser uma arte desinteressada. Nós combatemos fortemente a ideia da arte enquanto instrumento pedagógico, né, de que o filme tenha que ser mutilado para que os alunos entendam alguns processos históricos, de que os livros sejam lidos pela ótica das informações que eles trazem sobre a questão ambiental, embora isso também possa ser um recurso, mas nós combatemos muito fortemente isso. Nós entendemos que a arte tem que estar fluida. Inclusive tem um artigo meu que está circulando na revista Caros Amigos desse mês, né, que fala sobre o Plano Nacional de Educação, e eu defendo lá uma política pública de cultura para as escolas, onde esse é um dos argumentos mais fortes aí que eu tenho defendido. Bom, isso aí promoveu um fortalecimento da identidade cultural das escolas, uma formação humana da população e uma ampliação da cidadania cultural. E, ao mesmo tempo, está promovendo uma formação de público para a arte da cidade, visibilizando os artistas locais. Com isso, nós
Criamos também daí a propiciar a interação entre as escolas e os territórios culturais do seu entorno, para que as escolas se abasteçam das manifestações da cultura viva e, ao mesmo tempo, para que ela seja um alimentador da própria vida cultural das comunidades, né? Esse seria, digamos, o nosso objetivo em atuar nessa linha. De que maneira nós temos visto isso? A primeira, na questão da ampliação do repertório cultural dos professores, nós criamos um conjunto de ações concentradas, nós fazemos uma por semestre e nós distribuímos cerca de 35 mil a 40 mil ingressos para os professores, para as mais diferentes formas de manifestação. Ópera, música das mais diferentes formas, várias exposições na cidade, ou seja, todos os espaços da Fundação Cultural. Lá nós temos hoje 130 espaços na Fundação Cultural, né? Nós temos 50 pontos da cidade, nós temos 500 linhas de ação, de ações culturais diferentes. Então, nesse período, toda essa estrutura gira para atender os professores da rede pública e uma parte da rede estadual e até uma parte da comunidade. A segunda linha nossa é a imersão de professores para que eles vivenciem o fazer da arte. Aqui eles são internados em grupos de 20 na Cinemateca, por exemplo, onde eles escolhem um roteiro, eles escolhem um mote, desenham um roteiro de filme, captam as imagens, fazem a cenografia, fazem toda a produção, montam um filme e exibem um filme. Faz o mesmo com espetáculo de teatro, faz o mesmo com exposição artística, faz o mesmo com ilustração, enfim, né, com a dança, com o design, com a moda. Nós juntamos todas essas variedades para que o professor, não só o professor de arte, não aquele que trabalha com arte, mas todos os professores da rede tenham esse espaço de vivência com a arte. Esse programa aqui é grande, ele já atendeu aí mais ou menos uns 15 mil ingressos, né? Ou seja, já atingimos quase todos os professores da rede municipal em 3 anos. A terceira linha nossa são ações organizadas, que todas as nossas ações culturais, nós destinamos uma cota para os professores. Hoje nós devemos estar batendo esse mês cerca de 180 mil ingressos já distribuído para os professores em todas as mais diferentes. Então, todas as ações dos nossos programas de fomento, programas que nós apoiamos, eventos que nós locamos os nossos espaços, enfim, tudo que nós fazemos na cidade é dedicado uma cota para os professores e eles têm ido. E tem acontecido coisa interessante. Esses dias eu recebi uma gestora de um espaço cultural num ponto difícil da cidade. Ela fica num bairro entre o centro e a periferia, numa rua meio secundária, e nós sempre inscrevemos os espaços dela nessas semanas culturais nossas e nesses programas de acesso. E hoje ela está me dizendo que ela está conseguindo manter uma programação anual, regular, com a casa parcialmente ocupada, assim, já num ponto, que ela já está no ponto de virada, que ela já consegue sustentar a casa com ingresso, graças aos professores que se habituaram ao espaço dela, num primeiro momento gratuitamente, que agora estão voltando, pagando ingresso com seus familiares, né, etc. e tal. A quarta ação nossa são ações interativas de reflexão, um pouco na linha que o Albino estava falando. Nós organizamos as ações culturais, mas os professores têm um tempo depois para interagir com o artista ou com o curador da mostra, enfim, no sentido de aprimorar o olhar crítico sobre os espetáculos e sobre as obras. O quinto são ações formativas da cultura, onde nós fazemos várias ações. Uma delas, que é bem importante, nós temos a Bienal de Curitiba, que geralmente é 90 dias a cada 2 anos, e aí nós levamos os professores para o Centro de Formação dos Professores, e eles têm uma formação para toda a diversidade daquelas exposições e das mostras que estão presentes na Bienal, né? Então, ele tem uma formação em arte para poder apreciar a arte. E, por último, nós entendemos aí que a formação cultural, ela tem uma dimensão estratégica no sistema de formação docente. Aqui nós avançamos pouco, mas nós temos um convênio já com 10 universidades da cidade, e a partir de 2016, nós vamos ofertar para esses professores em formação os mesmos programas que nós já ofertamos para os professores da rede municipal e da rede estadual lá em Curitiba, né? Bom, o segundo é ação cultural na escola. Aqui, aquela ideia que eu dizia, nós procuramos levar a ação cultural para a livre fruição dos estudantes. Esse foi um trabalho muito difícil, na linha aqui que até que o Danilo dizia, de convencer os professores e os diretores que eles não precisavam escolher os espetáculos, né, mas que nós precisamos ofertar uma variedade de espetáculos para que as crianças pudessem perceber essa dimensão e formando o seu gosto, a sua diversidade.
Foi uma queda de braço grande aí. O segundo, nós estamos começando a trabalhar na produção cultural para as escolas com articulação de produtores e movimentos culturais. Aqui é uma discussão importante que nós fizemos, eu inclusive participei, eu acho que a Ruana estava lá também, no primeiro seminário que o Ministério da Cultura fez para a Cultura e Infância, lá no Rio de Janeiro. E nós temos procurado entender isso, assim, que existe, não se basta pensar que boa parte das vezes os espetáculos para a infância e para a adolescência são espetáculos que os adultos imaginam que é o que a infância e a adolescência precisa. Então nós temos investido um pouco, inclusive uma parte dos recursos do nosso Fundo Municipal de Cultura pode ir para pesquisa, e nós estamos aí tentando desenhar, uma linha de financiamento para pesquisas com essa finalidade. O terceiro é o estímulo à pesquisa artística para aprimorar o formato de trabalho, especialmente aquele voltado, né, nessa mesma linha aí para a adolescência e a infância e a juventude. Bom, na ação cultural da escola, nós também estamos começando a promover a organização cultural dos professores e estudantes, como atividades extra-classe. Hoje nós temos já vários círculos de leitura com professores, mas alguns professores que participam dos nossos programas de imersão já estão manifestando o interesse de montar grupo de teatro, grupo de audiovisual, cineclube nas escolas, e isso nós consideramos uma coisa muito importante, que o professor pratique a arte no espaço escolar, né, criando coletivos culturais dentro da escola, com ou sem, inclusive, em alguns casos, eles estão saindo da escola e se juntando a alguns coletivos culturais do entorno da escola, né? Bom, a outra questão é no reconhecimento social dos professores e estudantes como produtores de cultura. Nós temos aberto os nossos espaços, que são espaços, digamos assim, já de referência de uma produção artística reconhecida pela cidade, para que estudantes e professores também exponham, para que a cidade comece a reconhecer que dentro da escola também se produz cultura, também se produz arte, e que os estudantes eles são também sujeitos de cultura, assim como os professores, né? E, por último, nós estamos aí trabalhando na articulação entre os nossos equipamentos e vários equipamentos parceiros na linha aí do Mais Educação, para oferecer à rede municipal mais ofertas de ação cultural, inclusive com programas de contrapartida dos vários programas de fomento. Lá hoje nós mantemos cerca de 22 milhões de reais por ano em programas de fomento próprio, sem contar os recursos do orçamento próprio da Secretaria, né, que vai para essas ações. Bom, aqui mais rapidamente, nós estamos caminhando aí para uma interação entre escolas e territórios culturais. É uma dificuldade muito grande, mas nós fizemos um edital esse ano com R$1 milhão, dedicado a 18 projetos, cuja ideia é construir o protagonismo nas 9 regionais, que agora são 10 regionais da cidade. E o nosso Sistema Municipal de Cultura, que está indo agora para a Câmara, acho que esse mês ainda, ele prevê a construção de um sistema especial das redes de ponto de cultura, dos pontos de leitura, dos pontos de memória, dos artistas populares e dos coletivos culturais nos bairros. Então, de certa forma, isso vai nos dar um suporte maior de articulação, né, e de integração disso com eles. E esse sistema, ele inclusive tem conferência própria na nossa conferência e elege também representantes diretos no Conselho Municipal de Políticas Culturais, né, que é um reconhecimento efetivo dos territórios culturais, dos pontos de cultura, dos pontos de memória, né, dos artistas, dos coletivos culturais nos bairros, né. Então, nós chamamos lá de pontos de cultura e teia cultural da cidade de Curitiba. Bom, e também, aqui uma outra coisa, que é uma mediação que nós fazemos, é do entendimento de que a escola deve abastecer esses territórios, mas também agir para fluir seus saberes e a produção cultural dos estudantes em interlocução com isso. Porque essa é uma relação tensa, porque a escola, como disse o Danilo aqui, ela organiza uma parte da cultura e apresenta uma cultura institucionalizada. E ela precisa entender que a cultura do seu entorno é uma cultura de valor, né? Nós enfrentamos muito esse debate na cidade de Curitiba, porque Curitiba tinha uma visão de uma cultura, de uma arte vinculada a algumas elites culturais. E quando nós começamos a transferir os recursos da Fundação Cultural para esses saberes, reconhecer esses saberes, essas culturas, e desinvisibilizar essas culturas e trazê-los para os espaços nobres, e ao mesmo tempo injetar recursos, nós tivemos quase que um levante contra nós, né, das pessoas dizendo que nós estávamos jogando dinheiro para pessoas pouco qualificadas, pouco formadas. Enfim, acho que vocês conhecem esse debate de democratização e descentralização aí no Brasil inteiro, né? Bom,
aqui também nós entendemos que nós estamos fortalecendo a escola como estimulador desses territórios. Nós vemos que os espaços escolares, temos uma queda de braço grande com a Secretaria de Educação e com os diretores, que eles devem ser espaços culturais para uso fruto das comunidades, né, particularmente nos horários ociosos, mas não só neles, que ele também é um espaço de identificação e de apoio aos mestres da cultura popular, que hoje em Curitiba são muito invisibilizados, e que eles também são espaços de articulação com os movimentos de educação popular. Aliás, né, o Márcio Cruz, que teve como animador do nosso outro evento, na nossa última semana de Educação e Cultura, teve lá e fez uma ciranda entre a cultura popular e a educação popular de Curitiba, o que nos abriu assim, imensos horizontes de atuação nessa área e de articulação, né? O Márcio aí tem sido um grande parceiro nosso nesse debate aí. Tá? Bom, aqui nós estamos aí também, né, contando muito com esse processo mesmo de fortalecimento dos mestres da cultura, dos movimentos culturais, dos artistas locais, dos projetos culturais com atuação local. Enfim, né, a escola funciona para nós como um ponto de distribuição das ações culturais nessas regiões da cidade. Bom, aqui eu vou adiantar um pouquinho, mas, enfim, aí nós estamos tentando também a articulação com os programas de saúde da família, com os conselhos tutelares, com os agentes comunitários e com os servidores da ação e assistência social, né, que também são pessoas que têm colaborado muito conosco, principalmente na identificação desses agentes culturais invisíveis da nossa cidade, né? Bom, por último aqui, nós estamos trabalhando aí na oferta de cursos profissionalizantes para artistas, produtores culturais e gestores públicos. Nós mantemos já hoje uma parceria com o MEC, somos uma entidade credenciada com o MEC para prover cursos via instituições do Pronatec, né? Embora nós tínhamos um plano bastante ousado, mas daí, infelizmente, para Curitiba cortaram por causa da Copa, mas agora nós estamos retomando, daí entramos no contingenciamento do Ministério da Cultura, enfim, mas estamos com o nosso projeto lá bem formatado, bem desenhado, com muito apoio, né? E que também nós estamos disponibilizando uma proposta pedagógica e de ação escolar de formação para professores de cursos livres de arte e cultura realizados na cidade. Eu vou falar um pouquinho disso em seguida, né, mas isso é uma ação que nós estamos fazendo, né? Nós montamos um grupo de educadores, mas que são educadores que também pensam na cultura, e eles, um pouco naquela linha, né? Já está um pouco naquela linha, as pessoas vão lá, explicam as dificuldades, eles tentam ajudar a fazer um plano de aula, um sistema de avaliação, enfim, uma coisa bem de aproximação. Tá? E também no nosso sistema, nas outras cidades tem o chamado subsistema, lá nós mudamos o nome, é sistema seccional. Então nós temos lá o de museu, do livro de leitura, e nós temos um também, que é o sistema de escola de artes de Curitiba. Esse vai ser implantado, nós já estamos começando, já temos em abril do ano que vem a primeira conferência para articular esse sistema, e ele vai estar em implantação junto com o Sistema Municipal de Cultura. E detalhe, nós tivemos uma vitória importante, esses espaços vão ser reconhecidos como espaços culturais com a aprovação do novo, foi aprovado agora essa semana, o novo plano diretor da cidade, e inclusive com a possibilidade deles terem isenções de alguns tributos municipais, desde que investam isso em atividades culturais para o seu público, né? Bom, e aqui em quinto lugar nós estamos organizando os educadores como cidadãos da cultura, ou seja, eles têm uma conferência especial dentro da conferência, que lá em Curitiba nós fazemos cerca de 30 a 40 conferências preliminares, que reúne, do ano passado, reuniu cerca de 2.500 pessoas, essa desse ano deve passar um pouquinho de 2.500, ano passado nós organizamos o Sistema Municipal de Cultura, e agora nós vamos realizar, daqui 2 finais de semana, uma conferência especial para formular o nosso Plano Municipal de Cultura, né, e eles, inclusive, têm a sua própria conferência, onde eles tiram delegados e também representação para o novo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Bom, o que a gente tem de instrumento aí, né? Nós temos esse programa de compartilhamento com a SME, do Educultura, que é uma coisa muito importante, na linha aí que o Albino vinha falando. Nós temos a formatação de um plano municipal de contrapartidas culturais, tanto para os programas fomentados, como por aqueles que usam os equipamentos, e uma parte disso é dirigido para o sustentáculo desse programa. Na aprovação da Lei de Fomento Cultural, nós temos cota para pesquisa cultural e para produção cultural nas regionais.
Nós temos convênio aí com cerca de 10 instituições de educação superior. A FCC, né, a Fundação Cultural, está credenciada como gestora de programa do Pronatec no Ministério da Educação. Nós estamos criando aí o sistema de formação cultural no Sistema Municipal de Cultura, criando o sistema seccional de escolas e agências de formação de arte e a criação do Fórum Municipal de Educadores em Arte e Cultura, com conferência e representação no Conselho Municipal de Cultura, para poder dar uma sustentação para isso. Aqui são os números, né? Só os ingressos do Cultura Educa foram 136 mil para os professores, nesse programa de ingressos concentrados, e 15 mil para os estudantes. E nós realizamos já 1.293 atividades diretas para professores, né, e educadores de uma forma geral. Bom, aqui, depois a gente pode conversar um pouquinho disso, mas eu queria aqui usar um pouquinho a minha antiga experiência de educador para discutir um pouquinho esses problemas de um sistema de formação, que eu acho que hoje nós temos aqui algumas coisas mais complexas, porque nós podemos identificar que hoje nós temos 3 níveis de formação cultural no Brasil, aí para encerrar, né, a arte como conteúdo escolar, aqui que já várias pessoas falaram sobre isso. Nós temos a educação profissionalizante e superior, que ela tem formação para o fazer artístico, tem uma formação para a produção cultural, tem o trabalho com a cultura, para os trabalhadores da cultura, né, técnicos variados, desde o museólogo, que tem uma formação superior, até técnicos mais específicos, e o magistério e a pesquisa. E as escolas livres, que eu acho que a gente tem que olhar para elas com um pouco mais de cuidado, que é o olhar que nós temos lá em Curitiba, que primeiro nós temos algumas escolas livres consolidadas, são escolas tradicionais, com programa, com referência. Mas nós também temos escolas livres que são quase que escolas domésticas. E isso tem vários impactos na vida e nós queremos dialogar com esses segmentos também, porque nós entendemos que eles são um grande agente formador, particularmente na área de música, né? Nós temos muita ação de maestria ainda, o professor que dá aula individual para pequenos grupos, que é uma relação muito ancestral, mas que também é muito forte como uma estrutura formativa. E nós temos as ações colaborativas de aprendizagem, né? Os coletivos culturais, eles também são formadores de si coletivamente. Então, só um chamado para isso. E também nós temos uma rede muito grande da formação profissional livre de trabalhadores da cultura. São cursos os mais variados, para a qual a gente tinha que dar uma olhada. Eu, pensando aqui como educador, estava pensando vários problemas, mas o que nós entendemos lá é o seguinte, dentro da nossa programação, né? Eu acho que nós temos uma formação para o fazer artístico, que tem uma determinada linha, tem a formação de técnicos e trabalhadores da cultura, que às vezes pode ser o mesmo, mas são, digamos, 2 sintonias diferentes na formação, a formação de produtores, que funcionam como gestores de ação cultural, a formação de professores para arte e cultura na educação básica, a formação de professores para a educação profissionalizante, artístico e cultural, que é uma formação diferente da outra, a formação de professores de educação artística e cultural para a cultura livre, né, para as escolas livres. Nós também pensamos que existe a formação dos gestores de políticas culturais, que são aqueles que estão mais à frente das ações, os gestores de espaços culturais, gestores de ação cultural. Geralmente, no serviço público, essas coisas se misturam, que às vezes a pessoa assume como espaço cultural, depois ele vai para uma regional, depois ele vira o gestor de um programa de fomento, né? Mas são 3 naturezas diferentes que nós discutimos muito fortemente lá em Curitiba, agora que nós refizemos o nosso plano de cargos e remunerações lá dos servidores da Fundação. Tem uma formação específica para nós, que nós fazemos lá regularmente, que é para os ativistas da sociedade civil em situação de representação. Porque como nós temos lá em Curitiba o Conselho Municipal de Políticas Culturais e devemos ter quase 60 conselhos, entre conselhos regionais, conselhos setoriais, lá nós também temos 8 conselhos para a diversidade cultural, que tem 7 pessoas em cada um num colegiado. Então, isso tudo tem um sistema de representação muito grande, que exige também um programa de formação relativamente ousado, né? E, por último, a formação de gestores de coletivos culturais. Isso foi uma demanda que apareceu nas nossas conferências. Os grupos, os pontos de cultura, os pontos de leitura, eles sabem que eles são gestores, que eles são protagonistas e que eles também precisam aí de uma formação bastante específica. Acho que avancei no tempo, desculpem aí. Muito obrigado pela oportunidade.
Gente, eu sou da Escola Livre de Artes, lá de Belo Horizonte, e esses meninos todos em que vocês estão falando aqui, eu encontro com eles nas ruas, no nosso quintal, entendeu? Nas praças. Como não tem um quintal, a gente tem as praças, temos qualquer lugarzinho que a gente tem, eu estou encontrando com esses meninos. A escola, eu encontro com os meninos da escola integrada, eu encontro com os meninos da escola normal, os meninos que não estão na escola, com todos eles. E só isso, com isso aqui, ó, esse pedaço de toco. Isso aqui é um peão de chicote. É um peão de chicote. Esse peão foi os mestres que me ensinou. Ele fala assim, que você aprendeu a fazer agora, mas não aprendi a fazê-lo agora, não. Eles já brincavam com isso há muito tempo. Eu demorei 5 anos para me bater nele, igual eu bati aqui, ó. Randall vai demorar menos, né? Porque ele já aprendeu a técnica. Mas eu, correndo atrás desse peão, eu demorei 5 anos, né? Então, é o seguinte, a minha intervenção aqui era a gente fazer um brinquedo. Eu estou aqui em nome dos meninos, de todos os meninos do Brasil, entendeu? E eu acho que, quando a gente... Lá em BH, quando eu chego numa praça, basta eu colocar, eu não converso com o menino, não. Eu chego lá e coloco, e aí eles começam a chegar. E ali, aquilo ali vai conversar, depois a gente conversa, depois a gente brinca. E ali eu no espaço aberto, que é aquele quintal que a gente tinha. Como Lídia sempre fala, brincar é respiração da alma. Então, cada um de vocês ganhou aí as 3 cores, não ganhou? E quem não ganhou vai perder agora. É o seguinte, nós vamos, cada um tira eles aí. Tira as 3 cores. E fiquem de pé, né, gente? Porque sem vocês ficarem de pé... Vocês podem segurar esse microfone para mim, por favor? Você não viu, né? Mas ali tem muitas cores ali. Ah lá, teve gente que já fez. E já conhece o barangandão arco-íris. É o seguinte, cada um pega essas cores e vai abrir elas. Segura. Tem um jornal também, né? Tem um jornal aí, né? Então todo mundo pega o jornal. Gente, o barangandão arco-íris, vocês pensam que também ela é um brinquedo novo? Também não. Ele é um brinquedo antigo. Vocês lembram do birimbau? Todo mundo lembra do birimbau aí? Aquele brinquedo que o menino amarrava uma pedra na linha, que amarra uma pedra na linha e joga para laçar o papagaio, ou se o papagaio agarra lá na árvore ou no fio, ele pega. Pois é, o birimbau, o barangandão arco-íris, veio através disso. Um dia a Delcim passou num desses interior e viu um menino que amarrou uma fita na pedra e estava brincando com aquela fita. Aí ele pegou e teve essa ideia de fazer o barangandão arco-íris. Mas, na verdade, o barangandão já existe há muito tempo, né? Então, é o seguinte, coloca no jornal. Colocou aí no meio do jornal. Vou fazer de novo. Colocou no meio do jornal. Gente, eu falei que eu sou um brincante, né? A minha vida é essa. É brincar. A Escola Livre de Arte, gente, é uma escola Livre de Artes, Arena da Cultura. Essa escola, ela é uma escola em que ela dá muito importância aos nossos mestres. Ela foi construída com os mestres, com as mãos dos mestres, né? Então, ela não pode perder essa característica. Depois que ela se torna escola, ela dá essa voz a esse mestre, né? E aí,
este mestre vai levar para as praças, para as ruas, para os cantinhos deles lá. Isso. Toda essa cultura popular. Tá bom? Olha lá, tá fazendo. Dá 2 voltas com o barbante e amarra bem firme, viu? Bem firme, hein? Dá. Primeiro, colocou aí no meio. Enrola. Olha aqui minha posição. Bem firme, para não soltar, viu? E aí, você dá 2 voltas no barbante e amarra bem firme. E pronto. Tá feito seu brinquedo. Seu barangandão arco-íris. E se Randall me dá depois mais um tempo para amanhã ou depois, nós vamos fazer outros brinquedos aqui, viu? Tá bom? Para nós brincar. Isso aqui, vocês podem brincar e eu vou estar lá fora. Tenho vários peões em que eu trouxe para essa, porque merecia os mestres estar aqui nesse... Olha que legal que ficou. Muito legal. Thelma, você está com a missão de fechar aqui a rodada para depois a gente aqui abrir para as perguntas e... Vamos lá. Sim, vamos lá. Já sei que o tempo é curto, nós temos uma apresentação depois da orquestra, mas eu gostaria só, então, de deixar em breves palavras para vocês, porque agradecer principalmente aqui o Mink, que convidou a OEI. Vocês devem estar se perguntando por que a OEI nessa mesa aqui. A OEI é um organismo internacional de caráter governamental que trabalha nos eixos da educação, cultura, ciência e tecnologia. Então, muito dessa aproximação de ministérios, de secretarias entre cultura e educação, muitas vezes a OEI, que é um organismo internacional, faz essa ponte. A gente tem projetos, programas que unem as duas áreas. Então, um ente externo, um organismo de cooperação técnica internacional, ajuda ao desenvolvimento de políticas públicas. Então, isso a gente faz com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura e com algumas secretarias. A OEI é um organismo internacional, o mandato dela é dentro dos ministros de educação dos países ibero-americanos. Então, são 21 países de cooperação, e agora a gente tem os observadores, que são os de língua portuguesa da África. A OEI fica a sede em Madrid. No Brasil, a gente tem, desde 2004, a sede aqui em Brasília. Então, eu já vi várias pessoas aí que são parceiros da OEI, que já fizeram projetos, como o Fabiano, no campo do livro e da leitura, a Marcele, no campo de pontos de memória. Então, a OEI desenvolve, junto com os ministérios, com as secretarias, uma cooperação técnica da experiência dela na Iberoamérica. Então, a gente é composta por esses 21 países, a sede em Madrid. Nós temos escritórios, como a gente tem aqui em Brasília, em 18 países. Então, é uma capilaridade muito grande, é muito fácil de fazer intercâmbios entre os países, de conhecer as práticas dos nossos países ibero-americanos, e isso facilita para os ministérios, para as secretarias, no desenvolvimento de políticas públicas. Muitas vezes, uma experiência exitosa na Argentina, Uruguai, Colômbia, pode servir para o Brasil, como muitas vezes a experiência do Brasil serve de exemplo para outras culturas, para outros países, como é o exemplo da Lei da Cultura Viva, que é a Argentina e o Uruguai. Eu vou mostrar para vocês, a gente tem um programa, que é o Ibercultura Viva, estão seguindo no mesmo caminho do Brasil, a partir da experiência brasileira. O nosso objetivo, então, reforçando, é a parte da educação, a equidade, trabalhar com a educação, no âmbito da cultura, do espaço
cultural ibero-americano, da ciência e da tecnologia. Na parte de cultura, a gente organiza as conferências ibero-americanas dos ministros da cultura. Então, muitas vezes, essas políticas, essas discussões, para chegar na ponta, tem que partir do Ministério, das altas autoridades. Então, a gente auxilia nas conferências, no desenvolvimento dos programas que os ministros decidem nessas conferências. Então, todo o eixo programático da OAI vem das cúpulas de ministros de educação e de cultura. O nosso marco, o principal documento orientador da OAI é a Carta Cultural Ibero-Americana, né? E aí que estabelece esse compromisso da OAI com esse espaço cultural ibero-americano, com a diversidade, com todo o valor da cultura para o desenvolvimento dos povos. Alguns programas, vou entrar agora na nossa parte de cooperação técnica, que a gente desenvolve, para ajudar nessas políticas e, principalmente, a aproximação da arte e da educação da cultura. A gente tem alguns prêmios, como Viva a Leitura, que é no campo do livro da leitura, com o MINC e com o Ministério da Educação. Então, há um programa nacional do livro e leitura que aproxima esses dois ministérios, que é tão importante de trabalhar juntos. Então, a OAI desenvolve e ajuda essa aproximação. Aí a gente tem os caminhos do Mercosul, que aí é com os nossos países do Mercosul, o Observatório Cultural, que é onde tem um banco de boas práticas para serem inseridos, tudo que é feito nesse espaço ibero-americano. E um curso de formação virtual, a gente tem o Centro de Altos Estudos, que eu vou mencionar agora, para formação em educação artística, em livro, em leitura, em várias áreas. O Espaço Cultural Ibero-Americano, nós temos vários programas, é uma iniciativa da CEGIB, que é a Secretaria-Geral Ibero-Americana, e no Brasil, principalmente aqui no Brasil, nós temos 2 programas que é a unidade técnica desenvolvido pelo Brasil, que é o Ibermuseus, que fica no IBRAM, começou no Ministério da Cultura, quando tinha diretoria ainda dos museus, agora é no IBRAM, que desenvolve toda uma política de fomento à parte museal. Então, é um programa que a gente faz com todos os países que participam, são cotas que os países depositam na OAI e formam um fundo que a gente aplica em políticas públicas através dos ministérios, nesse caso, do IBRAM. Então, é definido o que esse fundo, para que a gente vai utilizar. O Ibercultura Viva é o programa novo, começou esse ano, foi assinado em Natal, na TEIA, né? E esse ano praticamente começou a execução. O Ministério da Cultura no Brasil é o responsável, o presidente. Então, tem um fundo desse programa que é destinado a ações de intercâmbio. Então, a gente trabalha por meio de convocatórias na página. Agora vai ter um evento Emergências no Rio de Janeiro, que a gente está levando, vão vir 250 pessoas de outros países para participar, para trocar ideias, para formar um comitê gestor com todas as linhas programáticas do programa Ibercultura. Então, é um programa de ponta, ele é novo, mas já está com bastante, se vocês depois entrarem na página, tem bastantes atividades já desenvolvidas e vendo a cultura das comunidades, né? Dentro dos pontos de cultura, dentro dos pontos de leitura, pontos de memória, então embarca todos essa comunidade. Nós temos um programa de mobilidade na área de cultura, porque como a gente tem vários escritórios, fica muito fácil de fazer essa mobilidade de gestores culturais. Então, é um programa para reforçar essa capacitação de artistas, de gestores, que é o que a gente está abordando aqui. Então, é conhecer novas práticas, é se capacitar. Então, esse programa é feito também ou através dos ministérios, ou através das secretarias de educação e de cultura dos estados. Como exemplo, aqui eu vou dar a mobilidade que houve na Secretaria Municipal de São Paulo, em que a gente fez
praticamente são 5 a 7 dias em que as pessoas vêm para São Paulo. São Paulo, então, acolhe esses gestores culturais, desenvolve uma programação, e depois esses gestores culturais vão para os outros países conhecer a programação e todo o trabalho dos outros países. É um programa custeado, as passagens pela OEI, e as estadias são pelos ou secretarias ou pelo Ministério, conforme o programa da mobilidade. Então, esse aconteceu agora em setembro, foram 14 gestores que vieram para São Paulo, um da Bolívia, Colômbia, Costa Rica, e os gestores que foram de arte contemporânea para o México, de artes para a Bolívia, artes populares para o Peru. Então, é um programa, dá muito trabalho, porque a gente tem que acertar as datas, acertar a agenda, acertar isso e todos o problema de custos, mas depois o resultado vale a pena investir, porque a gente depois vê uma publicação e vê esse registro dessas práticas, e como gestor cultural que faz essa mobilidade, cresce na sua formação. Programa de Educação Artística, Cultura e Cidadania, mais especificamente a gente desenvolve muito próximo aqui da Ruana, que a gente também tem essa interface com o Ministério da Educação no programa Mais Educação, que é o Mais Cultura. Então, a gente fez alguns prêmios, como de orquestras juvenis. Então, a gente entra na escola para desenvolver esse trabalho de cultura na escola. Então, é um trabalho muito próximo, educação e cultura. Então, nós tivemos a criação do coral em Madrid, através das escolas, o teatro infantil e juvenil, que a gente fez, e também de orquestras, que a gente levou uma brasileira para o Panamá para participar São algumas ações das convocatórias, que são esses prêmios que a gente faz, que aí tem de arte e educação. Jovens músico, música e maestro. São essas ações pontuais, mas que têm uma replicabilidade, uma visibilidade, um trabalho que envolve, que vale a pena, que depois, na sua comunidade, quando a pessoa volta para a sua cidade, para o prefeito, o vereador, então, valoriza o trabalho do gestor que acompanha, do professor que acompanha, e desse jovem que, na escola, desenvolveu esse trabalho de cultura. O setor cultural, a gente tem ali esse Centro de Altos Estudos Universitários. Então, é uma plataforma, se vocês entrarem na página da OEI, está ali o endereço, que a gente oferece cursos de formação na área de culturas internacionais, gestão cultural local, arte e tecnologias para educar, especialista em educação artística, teatro juvenil e infantil. Então, isso são cursos à distância, tem em espanhol e em português, e muitas vezes os ministérios oferecem para o seu quadro também, para a capacitação do seu quadro de pessoal, que é através da plataforma essa do CAEU, do Centro de Altos Estudos. Esse curso de gestão cultural em municípios, a gente fez em Belo Horizonte, lá em Varginha, desenvolvimento de cidades culturais. A turma se desenvolve, um encontro presencial de capacitação, e que os frutos são muito interessantes. E, finalizando, eu gostaria de mencionar dois projetos nacionais que a OEI desenvolve em cooperação técnica internacional, porque muitas vezes para os ministérios é difícil desenvolver ou ter gente especializada em determinadas áreas para fazer um estudo, uma pesquisa, para desenvolver uma política pública consistente. Então, a gente oferece essa mão de obra especializada, essa parte de consultoria, a gente trabalha junto com os ministérios. Nós temos no Ministério da Cultura, no INBRAM, que a gente desenvolve, que é a estrutura organizacional do INBRAM, que o INBRAM começou, desde o início, a gente está junto com ele, começou pequeno, em 2009, e não tinha como se organizar, então a OEI fez todo esse aporte de cooperação técnica para a sua estruturação. E que é a menina dos olhos da OEI, também do IBRAM, que são os pontos de memória, que a gente desenvolveu em 12 comunidades, começou como um projeto piloto, desenvolvendo a memória da comunidade a partir da comunidade. Então, foi toda uma metodologia nova, participativa, não foi algo imposto, a comunidade que viu. Nós temos o exemplo do Museu da Maré, que foi um dos pontos que começou a participar. Aqui nós temos na estrutural, que é o ponto de memória da estrutural,
E essa apropriação da comunidade, através de seminários de orçamento participativo, de todo um inventário, todo um composto que a comunidade participa e ela decide as suas ações. Então, são programas e o eixo principal da OEI é dar esse aporte técnico para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. Então, era isso, gente. Obrigada. Bom, gente, a gente vai abrir aqui para perguntas, um bloco já se inscreveu. Então, a gente vai aqui, um bloco de 5, a gente tentar aqui, porque a gente ainda tem a orquestra para tocar. Então, vai primeiro aqui o Aderbal, depois ele, e tinha uma terceira pessoa ali. Aderbal Shogun, mestre de cultura tradicional dos povos de terreiro. Assim, eu acho bastante oportuno, né, esse debate que nós, os povos originários, tradicionais e periféricos, né, a gente não pode mais passar à margem dessa construção de uma escola e de uma formação artística cultural. A gente não pode mais, num espaço de debate, não ter uma escola indígena. Não podemos mais não ter uma escola quilombola. Não podemos mais não citar os campos dos povos tradicionais de terreiro, responsável por manter a memória por 515 anos nesse país. A minha sugestão, minha orientação com um parceiro, né, do governo, da CEFAC, com a pauta que a gente vem construindo aqui desde fevereiro, né? Eu entendo também que essa secretaria ainda está em formação. Então, nós, os povos originários, né, fazemos questão de participar da elaboração e estar presente, né, com nossas metodologias, que talvez seja o único caso de sucesso de educação. Nós temos o menor número de jovens abatidos, jovens de terreiro, então nós deveríamos ser usados como referência, né, na proteção dessa juventude negra que está sendo abatida. Né, a gente pode falar de descolonização, né, quando a gente vê um programa internacional, IBER, né, e não fala da diáspora africana em toda a América Latina, né, o que passa? Né, qual é a colaboração dos povos tradicionais e originários para essa construção? Né, eu queria que vocês me dissessem, né, onde está o conhecimento dos povos originários, tradicionais e periféricos nesses espaços de decisão e de construção e elaboração de políticas para educação e cultura. Né? E aí a gente pode estar reivindicando os tratados no qual o Brasil fazem parte, como a 169, né, da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção da Diversidade, a Organização Mundial do Comércio. Então, a gente tem um conjunto de leis, né, que obriga a qualquer elaboração de políticas culturais a ter a presença de acessibilidade, como é o caso hoje. E quando nós falamos dos povos, nós falamos numa seção de acessibilidade à cultura, mas não é para a formação artística, não. Somos nós a orientar essa formação artística. Né? A gente está falando disso, né, de o ensino e a pesquisa, né, aplicar o princípio de equidade com a extensão, para que podemos adentrar essa universidade que não nos contempla e que deveria não perder a oportunidade, né, de estar, né, junto aos nossos povos na construção dessa nova escola, que a gente sabe que essa escola que está aí é complicada, não nos contempla, fala de outro conhecimento. Então, é bom que a gente, a partir de hoje, a gente comece a proporcionar uma maior participação social pela cultura dentro desses espaços de elaboração de políticas culturais. E que também a OEI, né, a partir daqui, né, faça a inserção desses povos originários em seus programas, seja ele com cota, né, ou seja ele a partir de uma construção de hoje, para que a gente possamos, de fato, construir não uma grade de ensino de formação artística, mas sim um processo de elaboração e construção compartilhada, que é assim que deve ser a educação de um país tão diverso quanto o nosso. Aqui o microfone para ele, gente. E a terceira pessoa que se inscreveu vai. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gilvan, sou do Espírito Santo, sou músico, produtor, coordenador de ponto de cultura e sou dos povos de terreiro.
Bom, bem na linha também do mestre irmão Aderbal, nós sabemos da questão do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileiro. Essa lei que não foi efetivamente implementada no Brasil. A falha, isso aí é de norte a sul, leste a oeste. E essa pergunta, Ruana, a gente gostaria de saber como é que você vai dialogar MEC, CEFAC e os nossos povos, para discutirmos realmente a implementação e a cultura dos nossos povos. A outra pergunta, o professor Danilo falou de várias leis, inclusive da lei de 2003, né, da lei do livro, né, 10.753, né, e do mesmo ano nós temos a lei que hoje esse ano completa 12 anos. E não se falou dessa lei em nenhum momento aí, que é a lei 10.639 de 2003. Né? E como é que toda essa experiência que o senhor teve, esse acúmulo no seu estado, o que foi feito para a implementação dessa lei nesse período? O que foi desenvolvido culturalmente? Essa é a pergunta. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, sou professora, pesquisadora e gestora cultural, e eu tenho uma pergunta para o Marcos. Eu queria saber quanto tempo vocês levaram para gestar esse programa com esse fôlego todo, o orçamento destinado para isso e os recursos humanos, enfim, a equipe técnica envolvida para desenvolver todas essas atividades. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Marcos Galinha, eu venho do Rio de Janeiro, faço parte de um movimento cultural chamado Reage Artista, e estou aqui para falar de uma experiência que a gente está tendo no Rio de Janeiro, que foi uma incidência direta que a gente conseguiu na formulação de política pública de cultura, que é o Ocupa Escola. Foi uma pressão que a gente fez junto ao Poder Municipal, um governo lá do PMDB, que a gente bateu de frente durante um bom tempo, e depois de um tempo a gente conseguiu, de fato, fazer uma incidência de ocupar 11 escolas municipais do Rio de Janeiro. Cada escola se transforma num centro cultural, aberto à comunidade, privilegiando muito o artista do entorno, fortalecendo muito o protagonismo do jovem como artista, né, para sair desse papel também só do acesso, também máquina de expressão na mão dessa molecada. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu acho que a arte é a mais subestimada das tecnologias. E eu acho que a gente tem que compreender o nosso papel, eu acho que com um pouco mais de autoestima e um pouco mais de garra, e compreender que o que a gente faz é enfrentar uma civilização que está num pleno impasse. A gente no Rio de Janeiro agora, ontem, né, a polícia metralhou um carro com 5 jovens. Então a gente está vivendo uma crise civilizacional aguda. E a arte e a cultura tem que se empoderar. Mas tem que se empoderar no sentido espaço não se dá, se conquista. O governo não vai conseguir organizar os movimentos sociais da cultura. A gente vai ter que ter mais capacidade de enfrentamento. A gente vai ter que estar mais na rua. A gente vai ter que estar mais ocupando a praça pública. A gente vai ter que estar mais pressionando todo tipo de governo, de esquerda, de direita. Cada um vai ter que ter diálogo com os seus municípios. Essa iniciativa do MINC é muito boa, trazer as pessoas, conhecer essas experiências. Muito legal o trabalho do Tocantins, fiquei bem interessado, acho que Curitiba também. Mas eu acho que a gente tem que conseguir separar a sociedade civil para a gente conseguir pressionar mais, para ter mais apoio. A gente tem que mudar a escala. A gente vive numa escala ainda muito do mínimo. A gente conquista um projeto de 2 milhões, parece que é uma coisa. Quando, na verdade, a gente vê um dinheiro completamente... a gente tem que tirar a verba da segurança pública. Um caveirão custa R$1.600.000. O Ocupa Escola custa R$2.300.000. Eu venderia 2 caveirões e faria o projeto mais 2 anos. Então, eu queria dar só esse recado aqui, convidar vocês para um seminário que a gente vai fazer agora, quinta, sexta e domingo no Rio de Janeiro, debatendo arte, juventude e educação,
no Instituto de Educação, que é uma escola tradicional lá de formação de professores, no Palacete Princesa Isabel, que é um espaço em Santa Cruz, que a gente vai fazer uma República dos Jovens para eles debaterem, e vamos fazer uma ocupação na Quinta da Boa Vista também, trazendo aluno, artista. Então, estender esse convite a todos vocês aí, parabenizar o MINC pelo evento, mas também a gente entender isso. A gente tem que ser mais aguerrido, a gente tem que ter mais autoestima e compreender o nosso papel na reformulação da nossa sociedade. Esse é o fato. Obrigado. Então vamos aqui, tem mais uma pessoa aqui, a gente vai então passar para as respostas. E logo depois da resposta a gente vai ter a orquestra. Então, era a dica, os músicos já podem ir se posicionando e tal, porque logo no final das falas aqui dos nossos debatedores, tem a orquestra. Como a mesa os desafios das políticas públicas de formação, eu não podia sair daqui sem registrar o desafio que São Paulo está vivendo hoje. Né, há 20 dias aí que está acontecendo, mas especificamente hoje foi publicado o decreto do Estado fechando cerca de 200... do Estado de São Paulo fechando cerca de 94 escolas. Os meninos estão guerreiros aí, se expressando, ocupando escolas para enfrentar esse desafio. E essa semana o governo lançou o governo de São Paulo lançou uma política de repressão, e hoje o deputado federal Ivan Valente lançou, não sei como que fala, mas junto ao Ministério Público, contra o secretário de Educação. Então, São Paulo está uma guerra. Então, diante dessa realidade, eu queria mais uma vez dar um parabéns, tanto para a Ivana, com o trabalho que vem fazendo na secretaria, quanto vocês que estão na política pública dos seus estados, mostrando que o diálogo é a solução. Né? E declarando aqui o meu apoio aos estudantes de São Paulo, porque é uma coisa insana o que está acontecendo lá. Bom, quem quer começar o Cordioli, né? Deixa eu comentar aqui. Viu, Aderbal? Acho que tem mais um dado aí na sua questão que é muito importante. O Plano Nacional de Educação é o plano mais cultural da história do mundo, se vocês forem olhar. Se vocês forem pegar o projeto de lei que indica, ele diz lá que a cultura deve se articular com as outras políticas públicas, que a educação deve se articular com as outras políticas públicas, em especial com a cultura. E se vocês olharem todas as metas, tem uma defesa das comunidades tradicionais, da população negra, da população indígena, enfim, de toda a diversidade. Não é à toa que está se encenando no plano nacional uma grande ofensiva quanto ao Plano Nacional de Educação. Eu participei com o deputado Vanhone, inclusive, da última redação do plano. Eu tenho lá uma coleção das versões do plano, entrou e caiu um monte de coisa. Nós lutamos muito, muita coisa nós tivemos que ceder para poder aprovar no Congresso, mas nós não abrimos mão em nenhum momento da defesa do vínculo com a cultura, que é o que dá proteção. Não só isso, mas se vocês forem ver, é o que legaliza efetivamente as escolas multiculturais, que antes só estavam garantidas por uma diretriz curricular fixada pelo Conselho Nacional de Educação. Agora é lei. Então, a defesa das escolas dos povos de terreiro, das escolas indígenas, dos ribeirinhos, dos castanheiros, está garantida no Plano Nacional de Educação, mas depende de nós. Até nesse artigo aí, nesse número especial que fala sobre educação, eles me entrevistaram, e uma das frases que eles pensaram, que eu acho muito forte, que eu disse assim, que o Plano Nacional de Educação precisa de um pacto nacional para ser aprovado e precisa de outro para ser implementado. Agora, pacto nacional você constrói com força, com equilíbrio, com mobilização. Né? E dentro desta mesma linha, eu acho que, por exemplo, lá em Curitiba, e também aí respondendo já o Giovan lá do Espírito Santo, nós adotamos as políticas, enfim, da diversidade como política transversal. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos no governo de Curitiba, nós conquistamos o governo depois de 8 governos do outro grupo político, dizia que Curitiba era uma cidade da diversidade, uma cidade da imigração. Citava 32 etnias, mas não citava os africanos. Isso foi a primeira medida nossa, foi mudar isso.
E no primeiro aniversário da cidade, nós pegamos um memorial, que é a nossa casa mais bonita, é uma praça coberta, tem 4 salas de exposição, tem um teatro lá dentro, e nós levamos todos os movimentos negros com seus tambores, porque Curitiba tem 25% da população negra. Curitiba tem 200 terreiros, né, e era completamente invisíveis. E todas essas ações estão mergulhadas no nosso Cultura Educa, ou seja, todas as nossas ações têm oficinas de dança afro, tem história da afro, tem exposição da história africana na cidade de Curitiba, porque nós achamos que isso é um elemento assim, extremamente fundamental. E a outra coisa, até pegando um pouco, Marcos, do que você falou, para nós o empoderamento da sociedade civil é tarefa do poder público, sim. O nosso Sistema Municipal de Cultura hoje, ele contém 4 movimentos diferentes. Nós temos as conferências e conselhos setoriais das linguagens, que são 27 organizados na cidade, os conselhos regionais de cultura, que são 10, os conselhos para a diversidade cultural, que aí eles se organizam, mas tem mulheres, negros, população LGTB, etc., porque, e aí a pessoa ela pode participar em vários dessas, porque ele é um cidadão na regional que ele mora, ele é um cidadão na linguagem que ele pratica, e ele é um cidadão na diversidade cultural onde ele está atuando também. E, além disso, nós temos os especiais, que são esses aí dos professores, são dos trabalhadores na cultura, né, e são aí da cultura viva, que também ganhou um status especial dentro do nosso sistema de cultura, que faz parte do empoderamento. Inclusive, nós vivemos entre aspas, uma pequena crise essa semana, porque nós formulamos os editais, colocamos em consulta pública, discutimos com o Conselho, mas as pessoas indicadas para administrar os editais, o resultado dos editais, é uma composição majoritariamente da sociedade civil. E uma parte lá do grupo de artes cênicas não gostou do resultado. Vieram conversar comigo e falaram, olha, não tem o que fazer, isso não é uma posição da Fundação Cultural. Vocês precisam pedir uma reconsideração para a comissão, que é majoritariamente formada pela sociedade civil. Então, nós dizemos que nós organizamos editais, depois os editais são administrados pela sociedade civil, depois volta para nós para a contratação e para a liberação dos recursos, acompanhamento dos projetos, essa coisa toda, que eu acho que essa é uma política adequada para que, de fato, a gente possa construir uma política pública de empoderamento da sociedade civil. E veja, nós deixamos claro, nós fazemos política para 2 milhões de habitantes, né, que é esse o foco das políticas públicas de cultura no nosso governo. Bom, aí bem rapidinho, Ana Paula, veja, eu constituí uma equipe coordenada pelo Benjamin, que é um doutor em educação, pedagogo, e ele tinha uma característica especial, ele tinha trabalhado na Secretaria de Educação do Estado, então ele conhecia todo mundo, é um professor assim, de 300 anos de pós-graduação, é um professor muito querido. Então, o que ele fez? Ele fez essa mediação entre os artistas e as escolas, que era um problema de comunicação ali. Ele tem uma equipe de mais 5 pessoas, eu dei a ele um status especial de assessoria direta ligada à presidência, então todas as decisões ele comunica direto comigo e ele tem autonomia daí para poder, enfim, decidir as ações com a Secretaria de Comunicação, com a Secretaria de Articulação Cultural, com a Secretaria de Políticas Culturais, dependendo lá do que ele precisa. Tá? O orçamento, uma boa parte dos recursos que entram nessas ações vem do Mais Cultura, vem de um programa de contrapartida, como eu falei, nós temos 22 milhões investidos, uma parte disso é em contrapartidas, por isso que é importante nós aprovarmos agora um programa municipal de contrapartida, que uma parte a gente já direciona para isso, uma parte é paga uma parte é paga pela Secretaria da Educação e uma parte nós estamos conseguindo, em alguns casos, patrocínios privados, né, de algumas formas. Aí também nós temos vários projetos agora, como o programa cresceu, tem projetos de Lei Rouanet, da Lei Estadual de Fomento, que as pessoas já visualizam nisso um programa legal e já se preparam para entrar nesse sentido. Né? Então, é uma equipe muito reduzida, mas com uma capacidade política de articulação bastante grande. Isso, gente, então, novamente, muito obrigado aí pela possibilidade. Esse documento que eu falei está na internet, e sobre essa discussão mais específica aqui do tema, eu preparei um texto que depois eu encaminho para vocês, tá? Passar para o Danilo para responder. Eu acho, Giovan e o Aderbal, que nós temos que pensar aqui uma questão central que o Marcos colocou, é a questão da garantia legal, da legislação. O Plano Nacional da Educação é um instrumento que nós temos que defender.
vocês viram aí em todo o país esse debate de segmentos neopentecostais para tentar retirar dos planos municipais e estaduais da educação, né, as conquistas que valorizam a diversidade. Então, isso é uma disputa. Nós vivemos um novo conservadorismo, já foi colocado aqui. O Brasil mergulha nisso, e esse discurso de combate à corrupção vai muito nessa linha. Isso parece muito com outros momentos que o Brasil viveu. Nós estamos um pouco repetindo a história. A escola é um ambiente muito conservador, e quando falta uma boa formação, é um ambiente confuso. De experiência própria, posso te dizer que quando iniciamos o trabalho, em 2005, em Palmas, na Secretaria Municipal, o que se via muito era a representação da indústria cultural. Não é? Muito esse sexismo, né, desse padrão cultural enlatado, da indústria cultural, isso muito forte. E nós cuidamos de fazer uma intervenção com os professores, sensibilizando, para que eles mudassem e pensassem o cancioneiro popular, as tradições das danças, da catira, da súcia, de todas as manifestações, nesse caso, as duas, têm a origem dos povos negros do Tocantins, que não tem uma grande tradição de terreiros, é uma tradição mais focada do ciclo do ouro e muito imbricado com a mística da Igreja Católica, não é? Do reizado, da folia, do divino, que isso é muito forte lá no nosso padrão. Mais ao norte, nós temos mais influência das comunidades negras maranhenses, aí nós temos mais esse foco do terreiro, né? Enquanto manifestação da mística e da cultura. Agora, e aí eu deixei a Secretaria Municipal, fui para a Secretaria Estadual, quando volto, não é? Principalmente nas escolas de educação infantil, né? Nos CEMEIs, é uma emergência de música gospel que ninguém dá conta. E aí, todo um processo de ressensibilizar, de dizer que as cantigas de roda, as cantigas infantis, o universo, não é, do brincante, não é, isso é que tem que povoar para educar as nossas crianças. Então, veja bem, num espaço de 3 anos, não é, mudou um pouco. A pessoa que sucedeu era uma pessoa muito vinculada a essa abordagem muito evangélica, etc. Todo respeito às comunidades evangélicas, que tem delas e educadores que fazem um trabalho muito interessante, entende, de repercussão das tradições africanas. Mas eu acho, e de lá para cá, não só a prefeitura, os governos de estado, as diversas prefeituras, o Ministério da Educação, sou testemunha disso, tem apoiado muito formação inicial e continuada, não é? Inclusive especialização, mestrado, para sensibilizar cada vez mais, para dar suporte tecnológico do ponto de vista da abordagem pedagógica, para que se faça a lei 10.693 valer de fato direito. Os fóruns de diversidade, que fazemos muito, as aquisições de insumos e de materiais, mas é fundamental sensibilizar a todos, a comunidade e o educador, né, para esse universo plural do povo brasileiro. E vou lhe dizer, é algo que nos preocupa. Nós estamos perdendo terreno nas câmaras de vereadores, é o pensamento conservador que está prevalecendo ao não reconhecer todos os segmentos da comunidade LGBT, toda a diversidade indígena, e no nosso caso muito grave, porque nós temos 7 etnias, muitas delas em processo de aculturação muito forte, de perda de identidade. Nós temos a comunidade Carajá, que é a comunidade que mais, digamos assim, mais vivencia o suicídio de jovens, como expressão última, né, de negação de uma cultura que não lhes reporta, não lhes dá dignidade e sentido de vida. Então, assim, a vigilância é fundamental, a luta, os educadores negros têm que estar junto conosco, né, e educadoras negras, porque elas são a maioria, fortalecendo esse debate. Não é algo que se vence pela lei ou pela boa vontade de um gestor. É preciso que isso impregne, né, o dia a dia das nossas discussões, e nós possamos enfrentar isso com muita força, né, com muito conhecimento, inclusive, para disputar melhor. Né, para disputar melhor com a comunidade, para que nós não sejamos alvo
dessa ação maquiavélica, conservadora, da direita, bastante organizada, que quer refundar o Brasil na perspectiva da negação de tudo que nós avançamos, e que aí nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu queria só me despedir mesmo e agradecer o convite, dizer que é ótimo que a gente esteja aqui fazendo esses debates, dizer que, nesse momento, acho que as políticas que foram implementadas de diversidade cultural correm risco muito grande, porque nós pensamos isso a partir do Ministério, a partir de uma perspectiva cultural, mas nós devemos saber que o respeito à diversidade, o reconhecimento da diversidade, é uma questão cultural, mas extrapola e tem a dimensão política fundamental, que é a dimensão da criação de uma sociedade ou outra, onde a gente reconheça a alteridade, respeite a alteridade e possa conviver. Quer dizer, isso significa, portanto, uma mudança de perspectiva de país. E isso está, como foi dito aqui pelos meus colegas, isso está hoje em perigo e risco, porque, na verdade, nós temos adversários disso. Nós temos adversários da diversidade, eles são muitos, né? A começar pelos meios de comunicação, né? Porque os meios de comunicação no Brasil, por exemplo, vejam, eu vou dar um exemplo concreto, televisão, que é um meio de comunicação importante. Nós temos culturas regionais importantíssimas no Brasil, não é isso? A cultura gaúcha é uma cultura importantíssima, a cultura do norte do Brasil, uma cultura amazônica potente, a cultura do nordeste, a cultura de várias regiões do país como culturas importantes. Quem é que vê alguma dessas culturas na televisão? Elas estão totalmente alijadas da televisão, que é o veículo mais potente que nós temos tecnologicamente em termos culturais, porque está em 90%, 99% dos lares brasileiros. Mas esse é inimigo da diversidade, porque ele, por exemplo, inibe e impossibilita que as culturas regionais transitem dentro desse meio potente que é a televisão. Então, nós temos que pensar nisso, quer dizer, esse debate, essa luta agora é uma luta cada vez mais política. E cada vez mais nós devemos defender efetivamente a diversidade, quer dizer, esse projeto que vem sendo desenvolvido no país, que é do respeito à diversidade, do respeito ao outro e a construção de uma outra sociedade, né? Então é isso aos adolescentes, a toda a diversidade que a gente tem. Estavam me contando, por exemplo, agora, de que em alguns lugares está tendo reação contra, por exemplo, todos esse conjunto de leis e normas que foram instituídas no país a favor dos deficientes físicos, né? Quer dizer, imagine um negócio desse, quer dizer, óbvio que as pessoas que são deficientes têm que ter determinados direitos, porque eles são deficientes, têm de ter esses direitos, é uma questão de dignidade humana, uma questão de civilidade, né? Quer dizer, questionar isso, pessoas, quer dizer, olha a que ponto nós chegamos no país, né? Então, não é uma coisa simples viver hoje. Eu acho que nós do campo da cultura, que respeitamos profundamente a diversidade e achamos que a diversidade é fundamental para a constituição de um país ou outro, nós temos de ser defensores disso, né? É isso que eu queria dizer. Eu gostaria de agradecer também o convite para poder apresentar um pouco da OAI, que vocês conhecessem um pouco da OAI, e gostaria de salientar só que a OAI se sente muito feliz quando alguns projetos pilotos se tornam programa e política pública, como são os pontos de memória, que hoje é um programa do Instituto Brasileiro de Museus. É esse o nosso papel, ajudar os ministérios que as políticas públicas se tornem efetivamente um programa arraizado dentro do Ministério. E como aqui eu vejo vários parceiros, e também a Patrícia ali, dessa área das pessoas com deficiência também, que foi nos direitos humanos, a gente fez um trabalho lindo lá, do Plano Viver Sem Limite, que a gente ajudou muito, e aí também com os alunos de São Paulo, me solidarizo contigo também nessa tua, né, pelo menos agradecimento e essa força para eles. Obrigado, gente. Como eu vou ter outro momento de fala, então eu acho que não vou falar agora em respeito à turma aqui que está esperando para tocar, e aí amanhã a gente vai continuar a conversa e eu entro no assunto, tá bom?